Graça e paz, irmãs. Amém? Meu marido falou que ele é o único homem dessa tarde. Ele está morrendo de vergonha. Mas ele é um parceiro, uma bênção. Hã? Ah, desculpa, tem outro irmão lá. Não, tá bom, mas aqui, né? Graça e paz, irmãs. Eu estou bem nervosa, não vou mentir, mas eu creio que é temor, né? Quando a gente está diante do povo de Deus, acho que o mínimo que nós temos que ter é temor. E esse sentimento que eu estou aqui. Estou muito feliz, eu agradeço pelo convite da pastora Ângela, da pastora Márcia, e de estar aqui com vocês. Estou feliz porque a minha mãe e a minha irmã vieram comigo. É aniversário da minha mãe hoje. E eu estou muito feliz que a minha irmã está aqui comigo, a minha mãe. E estou feliz também porque meu marido está aqui comigo também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cibele. Estou na EBC faz 8 anos. Sou casada com um Tuda. Vamos fazer 25 anos em janeiro, para a glória de Deus. Sou mãe do Cauã, de 20 anos, e sou mãe da Pietra, que tem 15 anos. Eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha história. Para quem não sabe, faz 10 anos que eu perdi minha visão. E eu quero compartilhar com vocês o que foi esse momento da minha vida. Eu escolhi um tema para esta tarde que chama Não Desistir é uma Escolha. E eu quero muito que o Senhor fale com você nesta tarde. O versículo também que eu escolhi, eu vou emprestar para vocês, porque eu falo que é um versículo meu. Eu tomei posse dele. E eu falo, Senhor, esse versículo é meu, mas eu vou compartilhar. Em Salmos 3:3, que diz assim: o Senhor é o meu escudo que me protege. Ele é a minha glória e Ele me faz andar de cabeça erguida. E esse versículo o Senhor me deu uma tarde que eu estava chorando muito, muito triste, né? Porque eu vou compartilhar aqui com vocês os meus piores momentos, né? Os momentos mais difíceis da minha vida. E um dia que eu estava querendo muito ouvir a voz de Deus, e Ele me deu essa palavra. Eu falei, Senhor, esse versículo agora é meu, mas eu vou dividir com as minhas irmãs. Antes de entrar exatamente no momento que eu chamo de o olho do furacão da minha vida, eu quero dizer que meus pais são pastores, eu nasci no lar evangélico, fui criada dentro da escola dominical, fui criada nos caminhos do Senhor. Graças a Deus, eu sou fruto de uma mãe de joelho no chão, né? Um pai que tinha os joelhos no chão pelos filhos. E eu sei que se eu estou aqui, sim, é por conta das orações, da toda a criação que eu tive, né? E eu quero, a minha família, meus pais, a minha vida com meu marido, nós sempre tivemos, Deus sempre se revelou através de milagres, através de situações. Deus, em vários momentos, nós vivemos milagres do Senhor, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a vida não é um mar de rosas, nós temos dificuldades, mas o Senhor sempre vai nos dando os escapes, e você vai vivendo dia a dia um milagres, respostas, soluções, as coisas vão acontecendo. E eu trouxe para vocês um milagre que, logo que eu casei, né, nós estávamos reformando a nossa casa. Eu quero compartilhar com vocês essa situação, porque eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu quero contar antes coisas que o Senhor já fez na minha vida, né? E quando, não sei por que veio essa, eu vou compartilhar essa. Eu tenho várias, inclusive eu tenho um arquivo no meu computador que chama Quero Trazer à Memória. Eu criei esse arquivo onde todas as coisas que Deus já fez na minha casa, na minha vida, eu escrevo lá. E tem histórias muito antigas, e quando eu esqueço de alguma coisa, eu entro lá e eu trago à minha memória o que Deus já fez na minha vida.
E aí, quando nós estávamos casados, eu morei um tempo no fundo da casa dos meus pais, e nós estávamos reformando a casa que nós compramos, moramos hoje, e estava naquele processo de reforma, e chegou um determinado dia, nós tínhamos que pagar os pedreiros. E a gente, tudo organizadinho, eu tinha uma agenda, tudo bonitinho, tal. Mas chegou naquele dia, não tinha o dinheiro. A gente sempre deixava o dinheiro dos pedreiros separados, bonitinho. Mas quem mexe com reforma sabe dos imprevistos. São coisas que você se programa, mas daqui a pouco aparece alguma coisa que você não esperava. É uma loucura. E você fala, poxa, mas estava tudo certinho, e daqui a pouco dá uma desandada que você não tem nem explicação. E aí, chegou uma quinta-feira, nós tínhamos que pagar o pedreiro na sexta-feira, e não tínhamos o dinheiro. O Tuda falou assim, não temos de onde tirar. Meu Deus, já estava tudo comprometido, estava uma situação difícil, né? E aí, é óbvio que eu sabia, né, que se precisasse pedir para alguém da minha família, mas eu amo andar sobre as águas. Eu não sei se isso é uma qualidade, se é um defeito. Mas eu gosto de andar sobre as águas. E eu falei para o Tuda, nós vamos orar. Vamos orar e Deus vai nos dar a solução. Aí nós passamos orando e eu falava, Senhor, eu não quero, sabe, eu sou tua serva, o Tuda é teu servo. Eu não quero chegar para eles e dar uma desculpa. Eu não quero dar um mau testemunho. Senhor, me ajuda. Sabe, fala comigo, o Senhor nos dá essa provisão, eu quero entender que o Senhor está provendo. Aí, chegou na sexta-feira, não tinha acontecido nada, eu liguei para ele, nada, não tem. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a pensar numa estratégia para... Agora, como que eu vou falar para os pedreiros? Vou ter que chegar, vou ter que falar alguma coisa, né? A gente vai falar, olha, semana que vem, na segunda, né? E eu fiquei meio que pensando o que nós falaríamos para ele. Quando foi por volta do meio-dia, mais ou menos, meu pai entrou na minha casa, com um envelope na mão, e falou assim, filha, eu estou com um envelope aqui, mandaram te entregar. O envelope lacrado. Aí eu falei, quem mandou? Aí meu pai começou a contar a história. Olha, eu fui hoje num escritório de fulano, sabe? Eu falei, nossa, sei. Mas era uma pessoa, irmãs, que não era do nosso contato, não tínhamos uma relação de amizade, não nos víamos há muito tempo. E olha que interessante. Aí meu pai falou, olha, eu fui lá, senti no coração de ir lá conversar com ele e tal, e estávamos conversando. E ele começou a perguntar da família, quando chegou em você e no Tuda, ele falou, e eles, pastor, como que eles estão? O meu pai disse, eles estão bem. E aí ele falou, pastor, foi lá, pegou um envelope da gaveta, falou, pastor, entregue isso aqui na mão deles. Aí ele falou assim, pastor, faz uma semana que eu estava aqui no escritório, o Espírito Santo falou, faça um cheque, coloque no envelope, lacra, e eu vou te mostrar para quem você vai entregar. E aí, chegou naquele dia, ele falou assim, pastor, durante uma semana, o pastor não sabe quantas pessoas entraram e saíram do meu escritório. E o Espírito Santo, eu ia pegar o Espírito Santo e falava, para esse não é para esse. Mas quando o Senhor entrou, começou a conversar comigo, quando o Senhor falou o nome do Tuda e da Cibele, o Espírito Santo falou, é para eles. Irmãos, quando eu abri o envelope, para a glória de Deus, era exatamente o valor que nós tínhamos que pagar para os pedreiros. E eu estou contando essa história porque o Senhor me ensinou que para cada milagre que o Senhor faz, nós temos que guardarmos as pedrinhas. Eu não sei se eu chamo de pedrinhas, porque se você for lá em Josué 4... A palavra de Deus fala que Deus falou para Josué orientar, né, o povo, né, os líderes de cada tribo, para eles irem, eles tinham atravessado o Jordão. E era para eles irem pegar as pedrinhas, e aquelas pedrinhas seriam memoriais, porque lá na frente, eles iam precisar lembrar, para que eles não se esquecessem de um grande milagre que Deus fez.
Então, tudo na minha vida, eu falo, são as minhas pedrinhas. E por isso que eu tenho o meu arquivo, porque são as minhas pedrinhas. Eu guardo no meu coração os milagres que Deus já fez. Aí eu contei esse, mas foram muitos. Foram muitas coisas que Deus já fez. E aí, esses milagres que Deus fez, eu guardei as minhas pedrinhas, né? Bom, mas enfim, agora eu vou contar o que aconteceu comigo, irmãs. Quando eu fiz 15 anos, nos meus 15 anos, eu descobri um glaucoma nos meus olhos, né? E na minha família ninguém tem glaucoma, nem um tio, nem um avô, nem um parente, ninguém. Né? A gente não sabe, ainda alguns médicos disseram que eu nasci, outros falam que foi, alguns relatórios eu tenho, falando que foi por conta de uma medicação errada que foi passada para mim. Né? E, enfim, eu tive o glaucoma com 15 anos, e começou ali uma batalha na minha vida, porque o meu olho esquerdo foi o olho que deu muito trabalho, a pressão não controlava. Para quem não sabe, o glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Ela não tem nada a ver com a pressão arterial, mas ela é difícil o controle dela. Eu era muito novinha. Glaucoma, geralmente, ele tem alguns requisitos, eu estava totalmente fora de todos eles. E, enfim, eu tive essa batalha logo cedo, com 15 anos, né, meus pais, a gente enfrentou essa luta, porque a pressão não conseguia controlar. E eu fiz muitas cirurgias, lasers, tudo, né? E quando foi em 2013, eu tive um descolamento de retina exatamente no meu olho bom. Então, eu tinha o olho esquerdo, que eu já tinha uma dificuldade, os dois, né? Eu tive glaucoma. Mas o olho direito, a pressão ficou controlada. Assim que eu fiz as primeiras cirurgias, a pressão controlou. O olho esquerdo, não. Até 2013, eu já tinha feito 10 cirurgias nos olhos, fora todos os lasers que eu já tinha feito e outros procedimentos. Mas em 2012, na verdade foi 2012, finalzinho de 2012, eu tive um descolamento exatamente no meu olho bom, no meu olho direito, que os médicos não sabem explicar como é que foi. O que aconteceu, eles queriam, Sibeli, o que você fez? Né, você bateu a cabeça, você caiu? Não tinha explicação. Eu tive o descolamento, e aí começou o olho do furacão na minha vida. Foi quando eu fiz a primeira cirurgia, e até então, irmãos, tanto o glaucoma quanto o descolamento são problemas oculares, mas eles são... existem cirurgias, muitas pessoas tratam e ficam bem, né? Não foi o meu caso. Eu fiz a primeira cirurgia, 11 dias depois, a pressão do meu olho começou a aumentar, o médico falou, nós vamos ter que trocar a sua cirurgia. Eu troquei de cirurgia, mas a pressão não parava. O médico chegou para mim e falou, Sibeli, nós vamos ter que fazer outra cirurgia em você. E isso foi assim, uns 11 dias, 15 dias, 10 dias. Foi uma leva de cirurgia. Eu entrava no centro cirúrgico, as pessoas falavam assim, a equipe médica falava, você de novo? Você de novo? Você de novo? Eu ouvia direto isso. Então, então, eu achava, Senhor, eu já tinha feito 10 antes do descolamento. Então, para mim, ia ser mais uma cirurgia, e eu ia ter algumas sequelas, e ia ficar tudo bem. Não foi isso que aconteceu. Né? E quando eu estava nessa fase das cirurgias, eu falo que foi uma fase extremamente difícil, porque eu havia o silêncio de Deus, e é tão difícil, irmãs, quando Deus fica quietinho. Não é fácil. Quando você precisa de uma resposta, você precisa de uma solução, você precisa entender, porque eu não entendia. Né? Eu não entendia o que estava acontecendo, a minha família não entendia o que estava acontecendo. Sabe, não havia respostas, os médicos não sabiam o que estava acontecendo, eles chegavam para mim, Sibeli, nós não sabemos mais o que fazer com você. Eu tomava todos os remédios possíveis. Chegou um ponto, irmãs, que os meus remédios, eu não tinha horário livre. Eram de meia hora, era um, não cabia mais remédio
No meu dia, eu não tinha horário, os remédios não podiam se chocar, os horários, e não havia mais horário para encaixar mais remédio, porque eu já estava no limite, tanto usando remédio, quanto colírios, quanto tomando. Tinha um remédio que eu tomava, que o médico falou para mim, Sibeli, o meu marido leu a bula, e só desgraça. O uso dele, geralmente eu já tinha tomado outras vezes. Eu tomava até 3 dias antes da cirurgia, para dar uma segurada na pressão, e depois ia para a cirurgia. Eu usei 32 dias. E o médico falou, chegou um ponto que ele falou assim, Sibeli, eu falei, doutor, eu estou tendo dor no rim. Eu sabia que era no rim. E dava falência do rim, esse remédio. Ele virou para mim e falou assim, Sibeli, eu sinto muito. Eu vou cuidar dos seus olhos, mas você depois vai ter que cuidar do seu rim. Então, tudo, irmãos, eu fui bombardeada de más notícias. Não tinha uma vez que eu ia para uma consulta que eu saía feliz. Todas as vezes eram más notícias. Sempre não sabemos o que está acontecendo, não está dando certo. E isso foi me abalando muito. E um dos dias piores que eu tive, né, foram tantos dias ruins, mas eu vou contar um aqui, que foi quando eu estava em casa, meus filhos às vezes ficavam com a minha mãe, com a minha irmã, elas me ajudaram muito, minha família me ajudou muito, e, de repente, de madrugada, o Tuda falou assim, eu vou ter que ir para o hospital. E eu estava de repouso absoluto, detalhe. Todas as minhas cirurgias, irmãs, meu repouso era absoluto. Mas não era um absoluto deitada na cama, era um absoluto que eu tinha que ficar 45 graus sem virar o rosto para a direita ou para a esquerda. Eu podia ir só 2 vezes no banheiro, levantar da cama. E dos 82 dias que eu fiquei de repouso, 30 dias eu tive que ficar de barriga para baixo, porque eu não podia levantar a cabeça para nada. E teve uma desses momentos aí, que o Tuda falou, sim, eu não também vou para o hospital. Eu conheço meu marido e sei que ele não é tão mole assim como os outros maridos, né? Então, eu falei, se ele falou para mim que ele não está bem, nesse momento, dentro desse cenário, é porque ele não está bem. E aí, ele levantou e falou assim, eu vou para o hospital, mas já volto. E naquele dia, meus filhos tinham dormido em casa. Eu estava tão feliz porque era véspera de feriado. E eu sempre fui mãezona, irmãs. Minha mãe está aqui, minha irmã, meu marido. Eu sou mãezona. Eu amo meus filhos. Eu amo cuidar da minha casa. Eu amo cuidar dos meus filhos. E eu estava feliz porque era um feriado que eles iam estar comigo, com a gente. Parecia que tudo estava em paz. Aí, meu marido me liga do hospital e fala, sim, vou ficar internado. Eu falei, meu Deus, como assim você vai ficar internado? Eu, de repouso absoluto, com a 3ª cirurgia, eu estava cheia de pontos no olho. Eu falei, meu Deus, como assim você vai ficar internado? Aí, eu liguei desesperada já para minha mãe, para o meu pai, e aí eles foram para a minha casa. Quando foi pela manhã, o Tuda ficou internado com suspeita, ou de dengue, ou, esqueci o nome, leucemia. Era o diagnóstico que o médico tinha dado para ele. Falei, meu Deus, chegou de manhãzinha, meus pais lá comigo foram me socorrer, ele internado, eu de repouso absoluto. Passou um período, a Pietra, pequenininha, ela tinha 4 aninhos, ela chegou para mim e falou, mamãe, não estou bem. Aí eu pus a mão nela, coisa de mãe, né? Eu, mesmo sem ver, eu pus a mão na barriguinha dela, sabia que ela estava com febre alta. Meus filhos sempre tiveram febres explodindo. Meu filho já teve até uma convulsão por causa de febre, quando era pequeno. E eu, meu Deus, a Pietra está com febre. Mãe, mede aqui para mim. Minha mãe mediu, ela estava com febre. Meu Deus do céu. Falei, mãe, vai ter que levar ela para o hospital. 39,5. Meu Deus, vai ter que levar a Pietra para o hospital. Não sei o que é. Minha mãe, vou levar ela para o hospital. Teu pai fica aí com você. Daqui a pouco chega o Cauã, fala, mamãe, meu olho está ardendo, não estou me sentindo bem. Pus a mão nele, meu Deus, o Cão está com febre. Meu pai falou, vai ter que, os dois iam ter que levar, porque minha mãe ia segurar a Pietra, que era a menorzinha, meu pai ia levar o Cauã, com 9 anos. E minha mãe ligou para minha irmã foi para casa. Gente, aquele dia foi um dia que eu falo, meu Deus.
Não é qualquer um que segura. Se você não tem Jesus, você não aguenta o tranco. Eu lembro que eu só podia ir 2 vezes no banheiro. Eu fui no banheiro, sentei no chão, e detalhe, eu não podia chorar. Porque as minhas cirurgias eram no olho, eu não podia chorar. Porque quando eu chorava, a pressão aumentava, os pontos, eu não podia chorar. Eu sentei no banheiro, a minha mãe tinha saído com meus filhos, meu pai, com meus filhos, minha irmã já estava chegando, eu sei que o tudo é no hospital, eu sentei no banheiro, quando eu sentei assim no chão, sabe, começou a bater um desespero, uma vontade de gritar e de chorar. Eu escutei uma risada no meu ouvido, como se alguém estivesse rindo da minha cara. Naquela hora, eu senti que era o meu inimigo rindo de mim, da minha situação. E na hora eu virei e falei, com a autoridade do Senhor, eu falei, presta atenção, diabo. Quanto mais você me bater, mais eu vou louvar e adorar o meu Deus. E aí, naquele dia, minha mãe voltou, meus filhos voltaram, não tiveram nada, meu marido voltou para casa, não teve nada, não foi nada daquele diagnóstico. E o Senhor começou a fazer coisas na minha vida. Irmãs, eu tive um processo de montanha-russa, né? As notícias continuaram sendo ruins, as notícias continuaram sendo difíceis. Quando chegou em 2013, na última cirurgia, foram 6 cirurgias, até o médico chegar para mim e falar, Cibele, não tem mais o que fazer. Não tem mais nada para ser feito, você perdeu a visão. Irmãs, eu não sei falar que foi pior, as dores do corpo, porque aí eu entrei numa outra fase. Eu entrei na fase em que o meu ataque era na cabeça, na mente, no meu emocional. E foi aí que eu entrei na fase da depressão, da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, do estresse. Irmãs, foram tudo de uma vez. Nada foi... Eu aprendi uma coisa, a luta não respeita o luto. Não respeita. Foi tudo vindo de uma vez, e tinha dias que eu comecei a entrar numa fase que eu falava, Senhor, eu não quero mais viver. Eu não consigo mais viver. Amadas, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O suicídio, as pessoas olham muito para isso, e há muitas coisas que se falam a respeito, mas eu vou falar uma coisa. O suicídio não é uma ideia, o suicídio é um convite. E o diabo, ele usa disso, muitas vezes. E as pessoas acham que o fato de nós termos Deus, irmãs, é uma coisa muito pesada, como Ele trabalha quando você está debilitado. Ele sabe a hora de pisar ainda mais. Mas, passada essa fase, desses pensamentos, dessa situação da minha vida, eu entrei numa fase que eu queria que Deus me levasse. E eu comecei a falar para Deus, Senhor, me leva. Senhor, o Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de mim. O que eu vou fazer? A minha família, meus filhos, ninguém aqui. Eu não vou ajudar. Me leva. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração e a dizer para mim, Cibele, até um dia que eu passei mal dentro de um hospital, eu fui para o hospital, passei mal, e o Espírito Santo falou para mim, você não está viva porque você quer, você está viva porque eu quero, porque o meu Deus quer. E ali, eu cheguei em casa e falei para Deus, Senhor, tudo bem, mas então o Senhor vai ter que me ajudar, eu não sei. Irmãs, eu comecei a entender que o meu físico estava destruído. Eu não enxergava mais, né? Eu entendi que o meu emocional estava destruído. Né? Eu falo que eu sei o lugar que é o da síndrome do pânico, eu sei o lugar que é da depressão, eu sei o lugar que é das crises de ansiedade. Irmãs, são lugares que por mais que pessoas tentem te ajudar, se você não se esforçar, você não sai deles. Não consegue. É muito difícil. É muito difícil sair desses lugares. É muito importante a presença de Deus. É óbvio que eu sei, irmãs, não sou psicóloga. Eu passei, eu tive ajuda de pessoas de Deus. Existem psiquiatras de Deus, sim, é verdade. Vou contar um segredo para as irmãs.
aqui, e falo isso para a glória de Deus, irmãs. Isso não é uma régua para ninguém, é as minhas experiências. Mas eu passei por tudo isso sem tomar um remédio. Nenhum remédio. Apesar de eu ter saído da psiquiatra com 4 caixas de remédio, eu não usei nenhum. Porque quando eu cheguei na minha casa, eu falei, Senhor, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Senhor, não me deixa perder a fé. Essa era a minha oração todos os dias. Não me deixa perder a fé. Não me deixa perder a fé. E eu orava isso para o Senhor. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa oração, de Senhor, não me deixa. Eu sabia que a fé vinha pelo ouvir. E às vezes, irmãs, nós queremos nos alimentar de outras coisas, achando que qualquer outra coisa vai ajudar. Não vai. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Pode ser até por um louvor que transmita a palavra de Deus, uma pregação, mas não pode se abrir mão de ouvir, de receber, aumentar a sua fé pela palavra de Deus. Qualquer coisa contrária a isso é engano. Não adianta você ficar na sala da sua casa esperando que você vai ter a sua fé aumentada, assistindo um filme, fazendo qualquer outra coisa, que você vai se libertar daquilo que te prende, se você não ouvir a palavra de Deus. Tem que ser pela palavra de Deus. Não existe outro método. É ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé é aumentada. Não existe outra régua, outra regra, senão pela palavra de Deus. E eu fazia isso. Eu começava a ouvir pregações, a minha irmã gravou um monte de louvores para mim, e eu ouvia louvores 24 horas, eu escutava pregação, eu chorava o dia inteiro, mas eu sabia que a minha mente não podia ficar vazia, porque eu estava extremamente vulnerável. E depois dessa fase, onde eu comecei a orar, Senhor, não me deixa perder a fé, né? Eu tive uma experiência interessante também. Porque, tudo bem, o Senhor, eu escutava a palavra, né? Irmãs, eu passei 1 ano chorando, todos os dias da minha vida. Todos os dias eu passei 1 ano. 2013, para mim, foi um ano que eu chorei todos os dias. Todos os dias. E o Espírito Santo me fez ver isso. Eu chorava todo, se não era de manhã, era tarde, se não era tarde, era noite, se não era noite, não era tarde, era o dia inteiro. Eu chorava todo dia, porque eu olhava para a minha condição, e eu falava, Senhor, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir mais ver o rosto dos meus filhos, eu não vou conseguir mais ver aquilo que o Senhor, não dá para viver assim, não dá para viver assim. Porque, irmãs, quem nasceu já deficiente visual é uma situação, mas quando se perde é outra situação. As psiquiatras da onde eu fiz, as psicólogas da onde eu fiz a reabilitação, elas falavam, Cibele, da forma como foi a sua, porque alguns perdem gradativamente. Eu simplesmente fui num piscar de olho. Eu abaixei a minha cabeça para amarrar meu tênis, quando eu levantei, eu já não estava enxergando nada. E não foi gradativo. A minha perda não foi gradativa. Ela, literalmente, eu abaixei para amarrar meu tênis, e quando eu levantei a minha cabeça, eu não enxergava mais nada. E teve um dia que eu estava em casa, chorando, eu não queria sair do quarto, eu não queria sair de casa, eu não queria falar com pessoas, porque uma coisa que acontece também, mas não é fácil, né? Quando nós somos crentes, nós sempre temos pessoas que querem falar para você o que aconteceu na sua vida. Elas querem falar, olha, eu sei o que aconteceu na sua vida. Né? Elas querem dar pitaco, elas sabem mais do que você que está sofrendo a situação. E pessoas falavam, se não bastasse todo o peso da situação, às vezes as pessoas ligavam e falavam, cadê o Deus que a Cibele serve? Não vai tanto na igreja? Cadê o Deus dessa família? Né? As pessoas diziam, às vezes, para mim, falavam, ia me visitar e falavam assim, olha, Deus me livre ser você. Então, irmãs, eu falo, meu Deus, eu conheci os amigos de Jó. Eu falo, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Jó e vou falar, eu sei o que você passou. Eu vou falar para Jó, eu sei bem o que você passou, Jó. Eu também tive esses amigos, né? Pessoas que querem falar o porquê dos seus problemas, né? Mas teve um dia que eu estava deitada, eu estava muito mal naquele dia. E aí o Tuda chegou e falou, Si, vamos para o parque? Porque era uma coisa que nós fazíamos toda semana. A gente ia com as crianças para o parque, eles brincavam toda semana. Todo sábado a gente levava eles para o parque.
E naquele dia, eu já não estava mais saindo de casa, eu não queria falar com as pessoas. Aí eu pedi para eles, para minha mãe, que me ajudava muito, meu marido, eu falava, olha, não quero mais atender ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero mais receber visitas. E eu entrei numa situação assim, que eu não queria mais. E aí eu estava lá deitada, ele entrou no quarto e falou assim, vamos dar uma volta no parque? Eu falei, não quero. Não vou. Vamos, sim, vamos. Insistiu. Eu falei, não. Daqui a pouco ele saiu, aí veio o Cauã. Quando o Cauã entrou, eu falei, tem uma estratégia aí, tem alguma coisa por detrás. Eu, mãe, vamos, mãe, não sei o quê. Eu falei, filho, mamãe não vai, não sei o quê. E ele insistiu, não, filho. Daqui a pouco saiu ele, vinha a Pietra. Mamãe, vamos no parque? Não, filha. Aí eu falei, não, vai com o papai, pode ir. E eles insistindo, e não sei o quê. E eu, não, mamãe não vai. Aí eles saíram. Daqui a pouco, quando eles fecharam a porta, porque era assim, mas eu, por conta da síndrome de pânico, eu não gostava que a porta ficasse aberta. Eu tinha pavor, assim, eu ficava, sabe, eu tinha crises muito fortes em casa. E eu me trancava dentro do quarto, né? E aí, eles saíram, fecharam a porta, o Espírito Santo falou para mim assim, a sua família está se esforçando por você, se esforce por eles. Amado, por um segundo, eu vi tudo o que a minha família estava fazendo. As coisas que meus pais, minha irmã, meu irmão, minha família, meu marido, ele saía do serviço cansado. Ele chegava em casa e ia ajudar com as crianças. Sabe, eu via as dificuldades, minha mãe querendo fazer as coisinhas que eu gostava de comer. As crianças, a Pietra fazia desenho, levava para mim, mamãe, eu desenhei você. Meu filho chegava, me beijava, fazia uns carinhos assim na minha cabeça. E passou assim, minha família se esforçando por mim. Mas eu não tinha forças. E o Espírito Santo falou, se esforça por eles. Porque não é qualquer um, sabe? Eles estão se esforçando, eles estão dando o melhor deles por você. Amados, eu abri a porta do meu quarto e eu falei para eles, eu moro num sobrado, aí eu falei, eu vou com vocês. E ali foi a primeira vez que eu saí de casa, depois que eu perdi a visão, com a minha família, para passear. Quando eu voltei desse parque, foi muito gostoso. Eu estava muito segura, é claro, mas foi muito gostoso ver eles felizes. Como é bom, amados, ver a sua família feliz, sabe? A minha situação era tão ruim, né, que ver eles felizes me fez muito bem. Então eu falei, Senhor, eu tenho uma família. Senhor, me dá estratégia. O que eu posso? Senhor, eu não sei nem como começar. Porque, irmãs, eu não conseguia comer sozinha. Minha mãe dava comida na minha boca. A situação na minha vida foi tão difícil que eu não conseguia acertar a minha boca com o garfo. Eu tinha que comer de colher e mesmo assim eu errava. Sabe, eu cheguei num estado tão ruim, sabe, tão crítico, que eu não conseguia fazer as coisas sozinhas. E eu não conseguia escovar meus dentes, sabe? Mas você fala, meu Deus, eu estou pior que um bebê. Eu me via nessa condição, sabe? Eu vou ter que reaprender tudo. E eu falei, Senhor, então me dá estratégia, Senhor. O que eu posso fazer? Como, Senhor, como se levanta de um tombo desse? Senhor, eu não consigo entender como uma pessoa consegue sobreviver a um tombo da vida desses. Senhor, eu não sei como. E o Senhor foi me dando devagarzinho. Ele falou assim, filha, quando se cai na vida, você não espera que do seu tombo você já saia correndo. Sabe, você primeiro senta, se ajoelha, fica de pé, dá pequenos passos. Depois você aumenta os seus passos. Depois você pode correr e talvez um dia voar. É assim que faz. Mas depois de um tombo, não dá para você querer voar de uma vez. É preciso respeitar o nosso tempo, é preciso respeitar os nossos limites.
né? E às vezes as pessoas queriam que eu fosse em festas, sabe? Você vai ficar bem, não ia ficar bem. E o Senhor me fez ver, não é hora. Respeita o seu luto, respeita o seu momento. Vai voltar, a alegria do Senhor vai voltar, mas é devagar, respeita o seu tempo. E aí, eu falei para Deus, me dá estratégia, o Senhor começou a me dar estratégias. Uma das coisas que eu fiz, minha mãe está aqui, ela vai dar até risada. Eu demiti a minha mãe. A minha mãe era a minha cozinheira, sabe? Gente, ela faz umas comidas maravilhosas. E um dia eu cheguei para ela e falei, mãe, senta aqui. Aí eu já estava ficando melhor, viu, gente? Eu estava boazinha aí. Mãe, senta aqui. Olha, preciso falar uma coisa para você. Você está demitida. Ela chorou. Mas eu sabia, eu falei para Deus, Senhor, se eu já tinha uma família quando eu perdi minha visão, eu sei que o Senhor vai me ajudar a cuidar dela, e eu quero cuidar da minha família. A minha mãe, meu pai cuidaram bem da família deles. Eu estou aqui, meu irmão é pastor, a minha irmã está firme na igreja com a família toda. Então, assim, eu falei, Senhor, me dá estratégia para cuidar da minha família. E eu falei para ela, mãe, eu quero que os meus filhos lembrem da minha comida. Quando não estiver mais aqui, porque a comida da avó é maravilhosa, mas eu quero que os meus filhos tenham lembrança da minha comida. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem, minha mãe não era uma depressiva, largada na cama, sabe? Não, minha mãe ela lutou todos os dias. Ela fazia comida. E, olha, vou contar uma coisa. Segundo meus filhos, o meu estrogonofe, ele tem medalha de ouro. E aí, irmãs, eu comecei. E Deus começou a renovar, me dar estratégia para as coisas de uma forma tão linda. Que pensa bem, irmãs, uma mulher ter vontade de passar roupa. Irmãs, isso só pode ser de Deus. Não é humano isso. Mas eu comecei a brotar, meu Deus, uma vontade de passar roupa. E eu comecei a passar roupa. Não, eu quero passar as minhas roupas. Eu tinha pessoas que iam na minha casa, me ajudavam a limpar. Eu fui mandando todo mundo embora. Não, eu quero passar as minhas roupas. Tudo bem que essa vontade já passou. Eu falei para Jesus, Jesus, já estou curada, essa vontade já passou. Então, agora eu já posso arrumar outra pessoa. Mas o Senhor começou a me dar estratégias, começou a me ensinar a fazer as coisas, começou a colocar no meu coração a vontade de viver novamente. Irmãs, os sonhos começaram a voltar a brotar no meu coração. Isso não é humano, irmã. Só Deus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. E quando eu falei para as irmãs das minhas pedrinhas, foi quando eu entendi que eu não estou ainda, eu perdi minha visão, ainda não voltei a enxergar, os médicos não me dão nenhuma expectativa, a ciência já me desenganou, os médicos já me desenganaram, toda vez que eu vou lá, eu falo, e aí, doutor, tem alguma novidade? Ele fala, não tem. Mas eu vou, cada vez eu falo, ótimo, porque não vai vir das mãos, pode até vir, mas o Deus que eu sirvo, irmãs, Ele não mudou. Um Deus que abriu o Jordão para o povo passar, o Mar Vermelho, que fez as muralhas de Jericó cair, irmãs, que fez Lázaro ressuscitar. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. E eu creio quando eu falo, Senhor, eu sei dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que Ele vai continuar fazendo. Eu sei que Ele pode fazer na minha vida, me fazer voltar a enxergar. Eu sei que eu posso viver esse milagre de Deus, irmãs, e voltar a fazer as coisas na minha casa. E voltar a cuidar da minha família com o maior prazer que eu tenho. Voltar a cuidar do meu marido. Irmãs, às vezes as pessoas olham para mim e pensam que eu sou vaidosa. Eu não sou vaidosa, mas eu gosto de mostrar o que Deus é vivo na minha vida. Eu confesso que eu fiz as minhas por causa de vocês. Porque eu falei, Senhor, eu quero que elas vejam que é Cristo que vive em mim. Não sou eu. Não é de mim. E aí, irmãs, eu quero contar para vocês que sem Deus nós não vamos conseguir nada nessa vida.
O Senhor, Ele tem feito a cada dia uma cura nova na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E o tema que eu escolhi para hoje foi: não desistir é uma escolha. Irmãs, é tão fácil desistir. Eu vou falar para vocês que muitas vezes eu pensei em desistir. Mas eu posso dizer, porque não desistir dá trabalho. Lutar dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas todo tempo o Senhor diz para mim: não desiste, não desiste. Os médicos podem ter te dado uma sentença, mas a última palavra é de Deus. E Deus não falou para mim desistir. Deus não disse para você desistir. E se você pensa que é fácil, não é, mas não desista. Porque se Deus não falou para mim não desistir, eu sei que Ele também falou para você: não desista dos seus sonhos, do seu projeto, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Não desista. E o versículo que eu também deixei aqui: o Senhor é o escudo. Ele é o meu escudo, é Ele que me protege. As minhas lutas não acabaram, irmãs. As minhas lutas não terminaram. Todos os dias eu mato um leão, mas o Senhor me protege. Ele é meu escudo e Ele é a minha glória. Não há glória em mim, senão a glória de Deus. Eu não tenho nada. Deus não precisa de mim, irmãs. A pastora não precisa de mim aqui. Essa igreja não precisa de mim. Mas eu estou aqui para a glória de Deus. E é Ele que me faz andar de cabeça erguida. Amém?